Olá, olá meus amigos amantes de NFL, sejam bem-vindos para aquele que vai ser o melhor vídeo do ano. Eu não vou fazer resumão de semana 17 nem de semana 16, eu vou fazer um resumão do ano inteiro. Eu vou falar o que eu achei de cada time nessa última temporada e a maior história do time, né? O que mais surpreendeu, o que foi o de mais importante para cada time que levou eles a terem o recorde que eles tiveram. Em breve também vai sair uma prévia dos playoffs, o que eu acho que vai acontecer em cada jogo, então já se inscreve e já deixa o seu like. Vamos continuar crescendo aqui. Eu sei que ficou um tempinho sem vídeo, eu fui pro Brasil e não consegui gravar de lá, eu também não queria gravar com a qualidade mais baixa do que estava aqui, mas estou de volta e a gente vai ter vídeo com frequência. Vamos divisão por divisão então, vamos falar de todos os times, das maiores histórias de cada time, o que aconteceu no ano, dar uma resumida rápida em uma ou duas frases assim, um pouquinho só o que aconteceu com cada time, começando pelo Buffalo Bills. Uma grande surpresa pra mim nessa temporada, eu tinha previsto um recorde muito pior do que eles tiveram, acho que eu previ 9-7 pros Bills, mas a gente vai fazer um react dos meus recordes ainda. Os Bills terminaram 13-3, e se não fosse por uma Hail Mary contra os Cardinals, eles teriam ganhado os últimos 9 jogos. Os Bills estão num momento sensacional e eles são fortes candidatos pra mim a ganhar o Super Bowl. Eu acho que é talvez o único time que tem chance de ganhar dos Kansas City Chiefs na AFC, tá? A maior história pra mim dos Bills foi a aquisição do Stefon Diggs, que foi o wide receiver, o jogador com o maior número de jardas recebidas nessa temporada, virou a primeira arma por muito do Josh Allen, que também é uma grande história. O Josh Allen tá se desenvolvendo muito. Eu falei muito mal dele no draft, porque eu acho que ele era um jogador ruim no college, mas tá se provando um projeto muito bom para os Bills e pro Matt McDermott, que tá fazendo um super trabalho lá como head coach. Miami Dolphins, pra mim, são um dos grandes vencedores dessa temporada. Ah, Léo, mas eles perderam playoffs por pouco. Exatamente. Os Dolphins, pra mim, não era pra ter terminado 10-6. Eu acho que o time está muito mais pronto do que eu achava. Claro, eu previ 4-12 pra eles, se eu não me engano, mas o time tá muito mais preparado do que eu achava. O Brian Flores tá fazendo um excelente trabalho, a defesa tá se mostrando muito, muito boa. Tem que desenvolver o Tua, que tem sido bem irregular, mas a maior história pros Dolphins, pra mim, é o fato que a troca do Laremy Tunsil pros Texans virou eles ganharam na loteria, porque agora eles têm a terceira escolha geral do draft, terminando uma temporada 10-6. Então eles tiveram uma temporada muito boa, ficaram a isso de entrar nos playoffs e ainda vão ter a terceira escolha geral do draft. Os Dolphins são dos grandes vencedores, uma defesa sensacional, uma das melhores da liga, um ataque que ainda precisa se desenvolver com armas e com quarterback que tem potencial, tem que melhorar, que nem o Josh Allen fez, tinha potencial e melhorou muito. Então vamos ver se o Brian Flores consegue desenvolver o Tua. Patriots, a grande história na verdade, não é tão grande assim, o Cam Newton não ter ido bem. Eu achava que ele não ia e ele não foi. Como um lançador da bola, né? Como um arremessador de bola, o Cam Newton não foi bem. Eu pensava, antes dele começar nos Patriots, que ele nunca foi um quarterback elite, tirando o ano de MVP. Então, pra mim, eu gosto de pegar assim, tira o melhor ano do jogador, tira o pior ano do jogador. O que ele fez nesses outros anos? O Tom Brady, você tira o melhor ano e o pior ano, ele ainda ganhou 5 Super Bowls, entendeu? Então, o que o jogador faz sem contar com os anos anormais, digamos assim? O Cam Newton nunca fez nada demais, por isso que eu não achei que ele fosse ajudar os Patriots. Agora, a verdade é que falta muita arma no ataque dos Patriots. A defesa continua boa, teve muito jogador que não jogou por causa de Covid. Quando eles voltarem, os Patriots vão ser muito melhores de novo. New York Jets, a grande história é a perda da primeira escolha, né? Os New York Jets fizeram 0-11 ou 0-12 e aí ganharam dos Rams, depois ganharam dos Browns, não quero falar sobre isso. E com isso eles perderam a primeira escolha geral do draft. Agora, é provável que nem quarterback eles peguem, que eles fiquem com o Sam Darnold e troquem essa segunda escolha pra ganhar mais escolhas pra um time que precisa muito de quarterback. Não me surpreenderia se eles fizessem isso, mas a grande história é o Adam Gase ter ido embora. O Adam Gase foi um péssimo head coach. Parece que ele se esforçou pra ganhar mais ainda no fim, pra poder tirar essa primeira escolha dos Jets, porque já que ele vai sair, que não tem a primeira escolha, então. Mas o Jets tem muita coisa pra melhorar, um ataque fraco. A defesa tem alguns pontos positivos, mas também, no geral, muito fraco. Vai ser uns 2, 3 anos de reconstrução pros Jets, no mínimo. Pittsburgh Steelers, o time que começou 11-0, depois perdeu 3 seguidas. A grande história dos Steelers é a falta de ataque terrestre nesse jogo. Os Steelers
durante toda a sua história, praticamente, eles se orgulham de duas coisas: de correr a bola bem, de correr bem com a bola e de parar a corrida. E eles não estão conseguindo correr com a bola, vai ficar muito na mão do Big Ben de fazer algum milagre aí nos playoffs. Mas a outra história é o achado do Chase Claypool, que vai se tornar um dos top wide receivers da NFL, com certeza top 10, top 5, talvez aí nos próximos anos. Baltimore Ravens talvez tiveram um recorde pior do que muita gente imaginava, 11-5, ainda é um recorde muito bom, claro, mas a história dos Ravens é o Covid, que bateu neles ali bem no meio da temporada, eles perderam alguns jogos, por causa disso, por causa de muitos desfalques, por causa do Covid, mas o Lamar Jackson volta a jogar em um nível altíssimo agora no fim do ano contra os Browns, massacrou, teve que ir no banheiro, voltou, fez o touchdown da vitória e tal, massacrou, não foi o touchdown da vitória, mas o touchdown que fez eles passarem na frente, e tá jogando muito bem agora no fim do ano. A história pro Lamar é como você vai jogar nos playoffs. A gente sabe que o Lamar tem 2 ou 3 aparições em playoffs e 0 vitórias. Ele não joga bem também quando joga nos playoffs. Vamos ver o que eles conseguem fazer contra os Titans. Meu Brownzão da massa, a história é número de vitórias, né? 11-5. Agora, eu não quero me iludir muito. Pros playoffs eu já não tô iludido. O Kevin Stefanski tá com Covid, o Joe Bitonio tá com Covid. Vai ser um time bastante falcado. Dá pra ganhar? Dá. Mas precisa ser um jogo perfeito, principalmente da defesa, que eu não tô confiando. E pra mim essa é a grande história. Essa é a grande história da temporada pros Browns. É a falta da defesa, principalmente da secundária. Jogos onde os Browns tinham vantagens absurdas contra os Cowboys, 41-14, contra os Jaguars tiveram uma boa vantagem também, mas não foi tão absurda, contra os Titans 38-7, ou alguma coisa assim no fim do primeiro tempo, e todos esses jogos que terminaram os Browns quase perdendo, porque a defesa perde a agressividade do começo do jogo pra não tomar muito ponto, e acaba tomando muito ponto. Então, alguma coisa tem que mudar. Eu não me importo se o Joe Woods sair. Eu quero uma reviravolta da secundária, que é verdade tá muito machucada. Vamos ver o que acontece no ano que vem. E outra história, o Baker jogando muito bem, 26 touchdowns para 8 interceptações, melhores números da carreira dele. Cincinnati Bengals, a grande história é o Joe Burrow, que tava jogando muito bem, infelizmente se machucou, arrebentou todos os ligamentos que tinha para arrebentar do joelho, mas vai voltar. Eu imagino que ele esteja confiante pra voltar, porque ele teve um começo de ano muito bom, mas os Bengals ainda precisam de ajuda. Muita ajuda na linha ofensiva, muita ajuda na defesa, secundária e linha defensiva também. Algum pass rusher sensacional agora que o Carlos Dunlap foi pra Seattle. Tem bastante coisa pra melhorar, mas eles acharam o seu quarterback franquia, que é o mais importante. Esse cara joga lá por 10, 15 anos, no mínimo. Então, quer dizer, tirando alguma lesão, óbvio. Mas é isso. Tennessee Titans também terminando 11-5, vencendo a sua divisão. Grande história, com certeza. É o Derrick Henry batendo 2.000 jardas terrestres. É só o 8º jogador na história da NFL a fazer isso. O cara é um monstro, com certeza a maior arma dos Titans para os playoffs. Vai depender também da defesa. É um time que corre muito bem com a bola, como é o caso dos Browns, normalmente, e dos Titans, normalmente depende da defesa jogar muito bem, porque o ataque tá tomando muito tempo do relógio e muitas vezes tá conseguindo fazer muito ponto. Mas se a defesa não ajuda, fica difícil. Além disso, o Ryan Tannehill jogou bem demais essa temporada. O Ryan Tannehill é um quarterback muito subestimado, eu acho, na NFL. Ele faz tudo direito, raramente erra muito, né? Raramente custa. Ele raramente é a razão para os Titans terem perdido alguma partida. Então, gosto muito do Ryan Tannehill, foi um encaixe perfeito para os Titans, que mais uma vez chegam perigosos para os playoffs, mais uma vez vão encontrar os Ravens, imagino que vão botar muito a bola na mão do Derrick Henry. Indianapolis Colts, uma boa temporada também, muito boa temporada, 11-5 também, disputou os playoffs ali até o finzinho, acabaram ficando com a última posição dos playoffs, a 7ª, né, nesse ano foram 7, mas tiveram o mesmo recorde do vencedor de divisão, foi só uma questão do recorde dentro da divisão. O Tennessee Titans foi 5-1 e o Indianapolis Colts foi 4-2. Mas os Colts tiveram uma boa temporada, o Philip Rivers mostrando que só de ter um quarterback razoável, esse time dos Colts já tá pronto pra vencer. Se eles tiverem um quarterback um pouco melhor, que erra menos que o Philip Rivers, pode ser muito perigoso. Houston Texans, a grande história é o Deshaun Watson ter tido uma temporada praticamente de MVP e o time ainda terminar 4-12. É um time que foi muito mal, tá sentindo muita falta do DeAndre Hopkins no ataque, a sua defesa não tá jogando bem, tá sentindo falta de... O J.J. Watt não teve um bom ano, tá muito desequilibrado lá. Agora é a hora de achar um head coach novo. O Bill O'Brien não tava fazendo bem pra aquele time, ele já foi demitido, mas tem um rebuild bom.
o ponto positivo, saber que você tem o seu quarterback franquia. Do Jaguars eu não tenho muito o que falar. Ganhou o primeiro jogo da temporada, perdeu os últimos 15. Vai pegar o Trevor Lawrence na primeira escolha do draft, provavelmente. Eu acho que é o que eles têm que fazer. Ah, Léo, mas e o Justin Fields? Eu acho o Trevor Lawrence mais preparado. É um projeto menor pra NFL do que o Justin Fields. Mas não tem muito o que falar do Jaguars, muito, muito mal. Kansas City Chiefs, 14-2. Mais uma temporada sensacional dos Chiefs. Perderam o último jogo da temporada, provavelmente só porque tava jogando com vários reservas pra poder descansar pros playoffs. E os titulares vão descansar 2 semanas, porque o Chiefs foi o time que conseguiu a única posição de bye week pros playoffs da AFC. Mais um ano muito bom, um ano bom do Patrick Mahomes, talvez não tão bom quanto os últimos anos que ele teve, mas obviamente é que a gente tá botando ele num patamar tão alto e comparando com outros anos tão bizarros que esse ano pode ter sido pior, mas ainda muito bem. Las Vegas Raiders, pra mim a história aqui deles é que é um time que oscila demais. É um time que começou a temporada 6-3, jogando muito bem, ganhando dos Browns, por exemplo, e terminou 8-8, ou seja, ganhou 2 e perdeu 5 dos últimos 7 jogos. Então, é um time que oscila bastante, quase perdeu pros Jets, venceu por causa de uma chamada negativa horrível do Greg Williams, né? Um time que não tá pronto ainda, que depende muito do seu ataque terrestre, o que é ok, mas também não tá conseguindo... A defesa não tem sido muito boa. Tá melhorando, tá no caminho certo os Raiders. Acho que com mais um draft e mais uma off-season, eles podem brincar dentro da AFC West. Dentro da AFC West não, isso vai ficar com o Chiefs por um tempinho ainda. Los Angeles Chargers, claro, a história é o Justin Herbert, provavelmente o Offensive Rookie of the Year, né, o calor ofensivo do ano. Sensacional, jogando demais. Os Chargers com 7-9 acabam demitindo o Anthony Lynn, mas, o seu head coach, perdão, mas, de novo, ponto positivo, tem quarterback pra franquia. Agora, vamos ver se a performance dele não cai no ano que vem. Tem esse sophomore slump, né, que é a queda no segundo ano, que aconteceu muito com o Baker, por exemplo, que teve primeiro ano sensacional, depois despencou. Vamos ver se isso não acontece com o Justin Herbert. Eu acho que não, ele tem a cabeça um pouco mais no lugar do que o Baker tinha, mas um bom ano. Bom ano na questão de, né, ter achado o quarterback, não um bom ano em questão recorde. 7-9 não é um recorde muito legal, mas também não é péssimo. Não é péssimo. Denver Broncos, 5-11. A grande história dos Broncos, pra mim, lesões. O ano inteiro. Teve jogo que não jogou, que jogou sem quarterback, jogou com wide receiver de quarterback. O Von Miller não jogou nenhum snap essa temporada porque se machucou no começo. Tudo isso, os wide receivers se machucaram, o Cortland Sutton, nem sei se voltou, o que aconteceu. Mas muitas lesões tiraram os Broncos de contenção. E, desculpa, torcedor dos Broncos, o Drew Lock não é a resposta, desculpa. E pra mim, ele não é a resposta. Tem que buscar outro quarterback melhor. Ele pode ter tido um ano razoável. Ele não é a resposta pra vocês ganharem algo importante. Chegar nos playoffs, ganhar a AFC, ganhar pelo menos um jogo de playoffs. Pra mim, não é o Drew Lock. Essa foi a AFC. Seguindo em frente, eu tenho que falar... Produção, eu tenho que falar da NFC East. Tem. Mas não merece. Mas tem... Mas eles não jogaram bem. Não, quase... Eu acho que não merecia ter entrado nos playoffs. Bom, tá bom, eu falo. Tem uma história muito boa, é verdade. Tá, eu vou começar com essa, então. Vamos falar da NFC East, que super divisão, né? E começando pelo time de Washington, o time de futebol americano de Washington, que tem a melhor história, com certeza, dessa divisão, e talvez de toda a NFL, que é o Alex Smith ter voltado e ter levado o time aos playoffs. Isso é um milagre. O Alex Smith tem que ganhar o Comeback Player of the Year. O Alex Smith quase perdeu a perna, quase não pôde mais jogar futebol americano, depois de uma lesão horrorosa. E ele voltou, ganhou a divisão, levou o time pros playoffs, mesmo com um recorde negativo de 7-9. É bizarro, eu torço muito por ele. Um cara sensacional, um cara que se esforçou demais pra poder voltar. É uma das maiores histórias da NFL em questão de, né, manchete, assim. Alex Smith volta e leva o time de Washington aos playoffs. Sensacional. Provavelmente vão perder, eles vão pegar os Buccaneers, mas já valeu demais pra esse time. E também o Ron Rivera, head coach novo, pegou um time em reconstrução, levou aos playoffs. Também o Chase Young. Ele foi o melhor rookie defensivo pra mim, por muito. New York Giants... Terminou uma temporada 6-10, quase venceu a divisão com 6-10. Esse era o nível da NFC East esse ano. O Daniel Jones teve, de novo, pra mim, uma montanha-russa. Jogos muito bons, jogos onde ele sofre muito fumble, ainda tendo muita dificuldade pra proteger a bola. O Joe Judge se mostrou um técnico bom, pode ser o futuro da franquia, eu acho que isso é uma história boa pra contar. A defesa dos Giants melhorou ao ano passado. Não tá sensacional, tá? Mas melhorou um pouquinho. Só que o ataque ainda precisa de arma. Sente muita falta do Saquon Barkley. Por mais que o Wayne Gallman tenha tido um ano razoável, o Saquon Barkley é outro patamar. Mas ainda falta muita arma. O Evan Ingram teve alguns drops, alguns lances muito ruins. Mas o time tá melhorando.
É devagar o processo, eu sei bem, mas tá melhorando. Dallas Cowboys também 6-10. A grande história, óbvio, é a falta do Dak Prescott durante a temporada inteira. Eles tiveram um começo de temporada muito ruim, é verdade, mesmo com o Dak, mas eu acho que com ele, talvez se acostumando com o Mike McCarthy durante o ano, eles poderiam ter beliscado essa vaga nos playoffs da NFC East, que não era muito difícil. Mas sem o seu quarterback principal ficou muito ruim, o Andy Dalton teve algumas decisões pífias. Falando em decisão pífia, o Mike McCarthy teve decisões horrorosas, não pedindo challenge contra os Giants, não chutando um field goal em algum jogo que eu não lembro. Era pra ser um recorde pior que isso também, porque teve aquele jogo contra os Falcons com aquele onside kick ridículo. Então os Cowboys têm muita coisa pra trabalhar, mas com certeza pegando o seu quarterback de volta já vai ajudar bastante. Philadelphia Eagles, a grande história, o que fazer com o quarterback dos Eagles, né? O Carson Wentz teve o começo de ano horrível, entrou o Jalen Hurts, teve alguns jogos bons, esse último foi muito ruim também. Aí o Doug Peterson teve aquela coisa ridícula de botar o Nate Sudfeld no fim do jogo pra dar alguns snaps pra ele, já que ele tá aqui há 4 anos. Ridículo, ele queria mesmo que os Giants não fossem pros playoffs e que ele tivesse uma escolha melhor de draft. Aquilo lá foi um tanque, assim, gritante. E foi feio de ver. Mas também a história dos Eagles foi lesão. O Alshon Jeffrey passou a maioria do ano fora. A linha ofensiva foi muito baleada também. E o Carson Wentz teve uma temporada muito fraca. Ele provavelmente vai pedir troca. O que eu acho feio ele pedir essa troca. Por que você não compete? Por que você não mostra que você é o melhor? Mas ele provavelmente vai pedir uma troca e vai sair de lá. Green Bay Packers, um dos seus melhores anos aí na sua história recente, que eu lembro, 13-3, mas não só isso, a defesa jogando bem melhor, tá? Eu sei, torcedor dos Packers, que você ainda se irrita com a defesa, mas muito melhor. O time teve um diferencial de 140 pontos no jogo, no ano, que se eu não me engano, é o terceiro melhor da NFL, só atrás do New Orleans Saints, com 145, e do Ravens, com 165. Então é claro que isso tem muito a ver com o time fazer muito ponto, foram mais de 500 no ano, mas a defesa também jogou razoavelmente bem, e é por isso que eu acho que os Packers têm uma grande chance de ganhar o Super Bowl. Pra mim, no momento, os meus favoritos pra vencer. A grande história, mais uma vez, Aaron Rodgers, 48 touchdowns, vai ser o MVP. O ataque dos Packers tá fluindo de uma maneira bizarra, tá? É muito fácil, tá muito fácil. A conexão do Matt LaFleur com o Aaron Rodgers já tá bonita de assistir. O Aaron Jones está adicionando um jogo terrestre que os Packers não têm há muito tempo, que ele tá começando desde o ano passado, já tá trazendo. E o Davante Adams, pra mim, é o melhor wide receiver da NFL. Vai ser difícil de parar os Packers. Vamos ver se alguém consegue. Chicago Bears, 8-8, belisca uma vaguinha nos playoffs. Um começo de 5-1, se eu não me engano. Depois eles foram oscilando bastante. Teve um grande problema com o Mitch Trubisky, que começou o ano e ganhando. Aí entrou o Nick Foles, ganhou algumas, perdeu outras. Foi um ano de muita oscilação pros Bears e pro torcedor dos Bears. A grande história pra mim é como vai ficar o quarterback pro ano que vem. Eu não acho que a resposta seja nem o Trubisky e nem o Nick Foles, tá? Vamos ver se eles conseguem beliscar uma vitória de playoffs. Vai ser contra os Saints. Acho que vai ser difícil, mas tudo é possível. Minnesota Vikings, a grande história pra mim é o Justin Jefferson, que tá bizarro. Ele teve o recorde da franquia pra jardas recebidas por um wide receiver rookie. Pra você que não sabe, teve outro calouro chamado Randy Moss nesse time, tá? Então, Justin Jefferson dividindo atenção com o Adam Thielen, que ainda é um ótimo wide receiver, e recebendo bola do Kirk Cousins, conseguiu mais de 1.300 jardas e foi um dos melhores wide receivers pra mim nessa temporada. Pra mim não, com certeza foi um dos melhores wide receivers nessa temporada. O time não foi tão bem, 7-9, a defesa dos Vikings não jogou bem esse ano, mas a grande história fica com o Justin Jefferson. Detroit Lions perderam o Matt Patricia aí, demitiram o Matt Patricia no meio da temporada. Pra mim, talvez essa seja a grande história, uma reconstrução grande aí vindo, né, pela frente nos Lions. Eu não acho que tem um time ruim, não. Eu realmente não acho que tem um time ruim. Os Lions eu previ um pouquinho melhor, eu achei que ia ser uma surpresa um pouco maior, mas eles ainda têm um quarterback, eu acho que estão achando um jogo corrido com o Adrian Peterson e o DeAndre Swift ali. Tem um bom wide receiver no Kenny Golladay, tem um bom cornerback no Jeff Okudah. Falta talvez pass rush e mais defesa no geral. New Orleans Saints, 12-4
pra mim, a grande história, os Saints não deixaram de vencer quando o Drew Brees ficou fora por causa de costela quebrada. O Taysom Hill entrou e conseguiu vitórias importantes, vitórias que poderiam, né, jogos que poderiam ter tirado o Saints dos playoffs se eles tivessem perdido. Então, eles conseguem essa vitória. Outra história é a defesa. Foi muito bem, uma boa defesa esse ano. Foi, como eu disse, o segundo melhor time em questão de diferença de ponto. Foram 145 a mais do que... Eles fizeram 145 pontos a mais do que tomaram. Vem bem pros playoffs. Vamos ver se o Drew Brees, né, não pipoca nos playoffs. Tampa Bay Buccaneers, grande história. Tom Brady na sua primeira temporada fora dos Patriots, mostrando pro Bill Belichick que quem era bom é ele. Não, tô brincando. Mas o Tom Brady levando os Buccaneers pros playoffs depois de bastante tempo, 12 anos eu acho que eles ficaram fora dos playoffs. É isso? Eu tô viajando? Acho que é isso. E ele consegue, jogando muito bem ainda, fez 43 touchdowns com 43 anos, o que é uma coisa bizarra, jogando muito bem, consegue levar o time aos playoffs. Pra mim, a grande história é essa. O time ainda tem que melhorar o seu back four, né, a sua secundária praticamente, e também um pouquinho o jogo terrestre. Por mais que eu goste muito do Ronald Jones e do Leonard Fournette, eles não são running backs que sabem receber a bola muito bem. Isso é uma das coisas favoritas pro Tom Brady fazer. Mas por causa do esquema de jogo do Bruce Arians, que é um jogo que depende de muito passe profundo, o running back não precisa muito receber e o Tom Brady tem feito os passes bonitos. Tá velhinho, mas tá muito bem. Carolina Panthers, a grande história, a falta do Christian McCaffrey pela maioria da temporada, mas eu acho que o Matt Rhule, o head coach novo, tá fazendo um bom trabalho. Acho que o Teddy Bridgewater pode ser a solução, não sei se vai ser o bastante pra chegar nos playoffs com uma divisão muito difícil, com uma NFC difícil, num futuro próximo, mas ele teve bons jogos. O corpo de wide receivers tá muito bom, o Robbie Anderson, o Curtis Samuel e o DJ Moore, sensacional. Falta melhorar a defesa ainda. Tomaram mais de 400 pontos na temporada, não foi tão ruim assim, olhando em comparação com os outros. Não, mentira, foi sim. Poucos times passaram de 400 pontos levados. Mas, então tem bastante coisa pra melhorar. Atlanta Falcons, a história pro Atlanta Falcons são as Atlanta Falconizadas do ano. Quantas vezes os Falcons tiveram pra vencer e perderam esse ano? Foi bizarro. Se eu não me engano, teve contra Lions, Bears e Cowboys, só que eu tô pensando aqui rápido comigo. Então isso são 3 vitórias a mais, seria 7-9 aí, só de manter a vantagem que tinha durante o próprio jogo. Então, os Falcons vão ter uma mudança de cultura, já demitiram o Dan Quinn, demitiram o General Manager também, se eu não me engano. Vai ter uma mudança grande de cultura nos Falcons. Vamos ver se eles mantêm o Matt Ryan e o Julio Jones. Tinham alguns boatos de que eles poderiam ser trocados por pick, né, pra fazer uma reconstrução mesmo nos Falcons, mas tem bastante coisa pra melhorar. A defesa foi muito mal, tomando 414 pontos. Chegando na última divisão, se você tá curtindo esse vídeo, já deixa o seu like e já se inscreve. Seattle Seahawks, 12-4. Russell Wilson teve um ano muito bom mais uma vez. Claro que alguns jogos ele oscilava para baixo, né? Ele não ia tão bem. É claro que é muito difícil manter um nível muito alto durante a temporada toda. E a defesa foi se encontrando, de pouquinho em pouquinho foi se encontrando. Quando o Carlos Dunlap chegou, o pass rush melhorou bastante e isso ajuda muito uma defesa. Para mim, a defesa começa na linha defensiva e isso ajuda bastante e os Seattle Seahawks conseguem ganhar a divisão com 12-4. Los Angeles Rams, pra mim, a história dos Rams, positiva, né, é que a defesa tá jogando muito bem. A defesa só levou 296 pontos, menos de 300 pontos. Poucos times levaram menos de 300 pontos. Que eu tô vendo aqui na NFC, nenhum time levou menos de 300 pontos. Na NFC, desculpa. E na AFC, também nenhum. Então, literalmente, só os Rams levaram menos de 300 pontos. Melhor defesa em questão de pontos tomados da NFL. Eu tô falando besteira? Não, tá certo, né? Foi o time que menos tomou ponto na NFL, então com certeza é o ponto positivo aí dos Rams nessa temporada. O ponto negativo, também de novo, a oscilação do Jared Goff, do seu quarterback, durante a temporada, fazendo umas decisões pífias. Me vem à cabeça aqui uma interceptação que ele lançou contra os Seahawks, inexplicável. E também a falta daquele jogo terrestre dominante. Melhorou durante o ano. Mas aquele ano que o Todd Gurley teve, lembra? Quando eles chegaram no Super Bowl, ou o anterior, se eu não me engano. Não, foi no ano que eles chegaram no Super Bowl mesmo. O Todd Gurley estava dominando os jogos. E eles estão sentindo essa falta porque o ataque dos Rams vem de play action, né? O ataque aéreo dos Rams vem muito de play action, assim como é com os Browns.
E se você não tem uma ameaça de verdade no jogo terrestre, o play action não funciona porque a defesa não tá muito preocupada com o jogo terrestre. Arizona Cardinals, pra mim, uma decepção na temporada, terminando 8-8. Eu achei que eles iam melhores, eu achei que eles iam terminar 10-6, se eu não me engano. Eu não errei por muito, mas uma decepção do jeito que eles jogaram. Eles também estavam 6-3 em algum momento, se eu não me engano. Eu achei que faltou gana pros Cardinals. Falta defesa ainda. O Isaiah Simmons tem sido bom, mas não tem sido o talento que a gente achou que ia ser. O DeAndre Hopkins se provou uma das melhores trocas da história dos Cardinals. Tá ajudando demais lá, inclusive recebendo aquela Hail Mary que eu falei mais cedo contra os Bills. O Kyler Murray tá melhorando, mas ainda não tá sensacional. É um time em reconstrução ainda, mas me decepcionou um pouquinho, essa é a verdade. E o San Francisco 49ers, assim como muitos times, a grande história é lesões. Sem o Nick Bosa, sem o Solomon Thomas, o Jimmy Garoppolo ficou fora durante um bom tempo, o George Kittle ficou fora um bom tempo também. Termina 6-10, vai ter uma escolha boa no draft e vai poder melhorar um pouquinho esse ataque. Agora, se os Jets decidirem trocar essa segunda escolha, não se surpreendam se São Francisco subir pra pegar o Justin Fields. Só tô falando. Bom, pessoal, esse foi o grande resumo da temporada de 2020, que foi uma temporada sensacional, onde times puderam lutar pelos playoffs até o fim. Até o fim. A NFC tinha 5 times que podiam... a AFC tinha 4 times pra 3 lugares, ou 5 times pra 3 lugares, se eu não me engano, no fim. Foi uma coisa bizarra. Todos os times podiam entrar e sair, e foi muito legal de assistir. Eu só tô feliz assim porque os Browns entraram e não ficaram de fora. A NFC também foi muito legal, mas a AFC foi muito emocionante. Vários times podendo entrar até o último segundo, e foi uma temporada muito boa, com muitos pontos. Muitos pontos, acho que foi um recorde de pontos feitos e recorde de touchdowns feitos na história da NFL. Que tenham mais temporadas assim, mas tão equilibradas quanto essa e tão divertidas quanto essa. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu espero vocês no próximo. Vou falar de prévia de playoffs. Um grande abraço e até lá. Valeu!